prossigo para o alvo pelo prêmio. Entendemos, e aí, para confirmar, meu patrão me mandou embora. Disse assim: olha, cara, não é nada contra ti, tu é um ótimo funcionário, te recomendo para qualquer lugar, mas o negócio tá dando errado. Vou ter que fechar o negócio, não tá dando lucro, né? Era uma gráfica. E daí eu disse: bom, eu tô falindo o negócio do cara porque eu não tô no lugar que Deus me mandou. Né? Então eu vou abandonar o barco antes que o cara afunde comigo aqui. E aí eu fui, cara. E aí começamos. Aí eu fiquei direto, fazendo um turno de manhã, um turno de tarde, de 2 horas cada turno, todos os dias. Só não fazia sábado e domingo. E assim eu fiquei 4 anos fazendo turno de manhã, de tarde, durante 4 anos. E então Deus, inevitavelmente, eu deparado, adorando a Deus e lendo a Bíblia e cantando a Bíblia, Deus começou a liberar canções e começou a me encher desse conhecimento e esse desejo pela palavra de Deus. Então a gente começou a crescer nisso e Deus liberou canções, e um dia as pessoas começaram a chegar na gente dizendo: tem que gravar isso. E a gente queria ficar escondido, mas as coisas começaram a vir até a gente, assim. E eu fui participar de um evento lá na Brasa, que o João conhece, com pessoas que hoje estão conosco, que são os nossos, são os caras que tocam comigo, o Thiago, pessoas que, excelentes músicos que eu já admirava e hoje andam com a gente. E aí fui participar de um negócio que o Thiago fazia, Gastronomia Music, não sei se tu lembra, João. Eles faziam um negócio, e eu nem queria participar, porque era um evento de banda, assim, e dar nota pra banda, e eu achei, dar nota pra adoração que eu vou fazer, já ficava pensando na minha cabeça, que negócio é esse? Mas o meu irmão disse assim: cara, vai lá pra honrar o Thiago, porque o Thiago tá sempre com a gente aqui nas 6 horas de adoração e coisa. E eu, vou ir pra honrar o Thiago. E aí a gente participou do evento, ganhou com a Prossigo, e aí eu nem sabia que o prêmio era uma gravação, era gravar. Aí a gente gravou a Prossigo se espalhou, e aí depois, através da Prossigo também, o Mike chegou na gente, né? O Mike também gostou da Prossigo, gravamos outro CD. Então foi tudo assim, Deus foi nos conduzindo de uma forma meio que sobrenatural, né? Mas no meio de todo esse processo, a gente passou por muita coisa assim para desistir, né? Para ficar. Então a gente já... Cara, várias, né? Mas eu vou tentar resumir mais ou menos o que é um modelo de sala de oração, né? Mas o objetivo não é que não tenha ninguém, mas geralmente tem poucas pessoas nesse ambiente, né? A gente sabe que, infelizmente, nós como igreja brasileira, nós não gostamos de orar, né? Já dizia os coreanos, os brasileiros não gostam de orar. Então, isso é um aspecto ruim na gente, mas é um ambiente que geralmente tem pouca gente, né? Então, e não foi diferente para nós. Era eu e meu irmão, por muito tempo. De vez em quando aparecia alguém da comunidade, assim, até porque não eram horários, não era uma noite, né? A gente fazia de manhã, 9 horas da manhã, e fazia 6 horas da tarde, eu acho, 6 ou 7 horas da tarde. Então, às vezes, de tarde, alguém saía do serviço e ia ali. Mas eram poucas pessoas, às vezes 3, às vezes, como muitas vezes foi só eu e ele. E a gente ficava nesse ambiente, adorando Deus. E uma coisa que eu digo, eu até estava falando com um dos meninos da rede Catch the Fire ontem, e eu disse para ele: cara, uma das coisas que Deus me ensinou nesse ambiente é que não importa como tá o meu humor, não importa como eu tô nas minhas mazelas nesse ambiente, porque Deus é digno de qualquer jeito. Então, muitas vezes, eu fui porque eu tinha que ir, sabe? E Deus, as coisas mais loucas que Deus fez foi nesses dias, porque eu achava que Deus não podia fazer se eu não tivesse bem-humorado. Obrigado. Se eu não tivesse bem-humorado, se eu não tivesse bem de espírito. E tem dias que tu acorda, tu não tá legal, tu não tá, aconteceu alguma coisa, tu perdeu alguma coisa. Então, só que a gente tava lá, insistindo, lendo. E quando tu te depara com a palavra de Deus e ele se revela no meio daquilo, cara, é lindo, porque tu vê que não depende da gente. É isso que eu descobri. Cara, não depende de mim. Não depende o quanto eu posso conduzir bem uma adoração. Depende dele. Dele tá aqui. Então quando eu ia e eu tava triste e Deus vinha, eu disse: cara, como é que tu veio, Deus? Como é que tu veio? Eu não tinha expectativa nenhuma que tu viesse. Então, num dia arrebentado,
Como é que tu veio? Então todas as vezes foi assim, né? Todas as canções e as coisas nasceram geralmente nesse ambiente de eu não queria estar lá, então Deus veio e aconteceu. E eu não tinha um público, eu não tinha quem conduzir, eu não tinha técnica para aplicar ali, né? Apesar de a gente ter um modelo para fazer, por causa dos dias, para a gente não ficar dependendo sempre de espontâneo, tu tem um método para fazer, para não ficar dependendo do teu, mas de repente Deus vem no meio do método e quebra tudo. Então cara, a sala de oração para mim foi a melhor experiência que eu podia ter tido, porque eu encontrei Deus, e só Deus, e Deus bastava ali naquele ambiente. Eu não precisava de outras coisas, né? Eu não precisava de um público para me aplaudir, eu não precisava de uma resposta de uma igreja, porque é diferente de tu ministrar a igreja. E é muito diferente, porque ministrar a igreja, tu vai realmente ter que conduzir a igreja a adorar a Deus, não tá ali para adorar sozinho. Agora, o lugar secreto, que a Hop chama, que é a sala de oração, é conhecer Deus e Ele se revelar, e tu ter essa sensibilidade do Espírito, que Ele quer mudar as coisas, Ele quer liberar algo novo. Então, isso me deu assim, uma noção sobre Deus imensa, assim, sobre a minha miséria. Eu comecei a sentir a diferença quando eu comecei a ministrar, depois, o pós-sala de oração, né? Quando eu comecei a ministrar nos cultos de domingo, e eu conseguia gerar aquele mesmo ambiente nos cultos de domingo, né? E eu disse assim, cara, algo mudou, virou uma chaga, não dependo mais de não que, como eu disse, não é que ter um set list seja um problema, não que eu tocar bem seja um problema, mas eu me preocupava mais com essas coisas, de estruturar tudo muito bem, do que propriamente conseguir que o Espírito Santo tomasse conta daquele ambiente, né? E eu saísse, eu desaparecesse, e eu pudesse realmente conduzir a igreja a ver ele. Então, cara, ali, a sala de oração, depois de um mês eu já estava diferente. Eu já tinha percebido coisas que eu não... Porque uma das principais coisas, eu não gostava muito de orar e nem de ler a Bíblia. Eu não tinha esse anseio. E a sala de oração me deu esse anseio por ler, por contemplar a palavra de Deus. E a Gabi sabe, até hoje, eu vou acordar, eu vou ler, eu vou meditar, e daqui a pouco a minha cabeça, de tanto fazer sala de oração, eu já tô cantando a palavra de Deus, entendeu? Porque é a forma também que eu inculco aquele versículo. Então a gente vai inculcar muito mais fácil cantando do que lendo, né? Pelo menos eu, né? Tanto que a igreja grava muito. Sim, exato. E quase todas as minhas músicas vão ser, pelo menos vai estar embasado em cima de um versículo, né? Eu não consigo sentar e compor. Eu geralmente vai vir de um refrão que veio da sala de oração, que é uma espontânea, e depois eu estruturo ela com base no versículo que eu me baseei, né? Mas vai ser assim, vai liberar e vai vir. Não contra quem escreve, né? Mas é a minha forma. Mas então, quando eu comecei a me deparar com a palavra de Deus e comecei a amar isso começou a me transformar. Porque essa é a grande diferença. Quando a gente se depara com a palavra de Deus e Deus te dá uma revelação daquilo, que a Prossigo, o Mike vai chamar, que eu descobri o enigma de Paulo. Eu decifrei o enigma de Paulo. Mas, e aí quando ele me falou isso, eu disse, cara, é verdade. Eu olhei para a palavra e eu consegui entender o que Paulo estava falando. Por quê? Porque eu meditei. E aí eu fiquei em cima daquilo, eu fiquei ruminando aquela palavra, até que veio uma revelação. Então, é assim, quando a gente lê 300 vezes o mesmo versículo, quando vai ler lá pela 10ª vez, quando vê, como é que eu não percebi isso aqui? Então essa paixão foi vindo, e com essa paixão, que a palavra é Jesus, então Jesus foi me transformando. Então, veio me dar mais vontade de orar, me deu vontade de ler a Bíblia. Então, isso foi me transformando, porque não é eu, é que a gente tem essa coisa que a gente acha que a gente vai conseguir alcançar algo. Mas quando eu me deparo com Jesus, ele vai me transformando. E ao mesmo tempo, tu vai vencendo coisas que tu não conseguia vencer antes, pecados que tu não conseguia vencer antes. Por quê? Porque Jesus foi entrando. E aos poucos tu vai indo, quando vê, cara, eu venci aquilo que eu estava inculcado na minha cabeça. Jesus venceu, porque eu me expus a ele, e aí, ao contemplar ele, as coisas foram acontecendo. Sim. Cara, esse é
é um testemunho mais longo, um pouco, que são várias coisas. Mas eu acho que dá para começar, né, que quando a gente começou a sala de oração, no primeiro ano, a gente estava construindo algo e que Deus tinha nos mandado e tudo. Assim, nos primeiros meses que a gente foi construir, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E à medida que a gente construía a sala de oração, ela ficava pronta, porque o João sabe, era um prédio que era um prostíbulo mal feito. Parecia que tinha feito a guspe, catarro e grudado na parede. Um prostíbulo. Era um prostíbulo. E aí, meu irmão, um prostíbulo que meu irmão passava na frente quando ele voltava do colégio. E ele passava e dizia que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E eu orava isso na frente, né, quando ele passava. E era um prostíbulo que estava ativo, até que o prostíbulo fechou. E aí a gente foi para lá. E aí a gente começou obras e obras lá. E à medida que a gente avançava na obra, a minha mãe ia mirrando. Ela ia sendo literalmente consumida pelo câncer. Mas a gente seguiu avançando e a gente cria totalmente numa cura e seguimos orando e construindo. Ela chegou a ver o lugar pronto, chegou lá, orou, ela já estava com a cabeça raspada nessa época. E quando a gente iniciou o prédio lá, e a gente iniciou a sala de oração e começamos, né? E até que ela faleceu e, logicamente, a gente se perguntou, né? Por quê? Né? Por que isso estava acontecendo? A gente cria que ela podia ser curada, mas Deus não quis assim. E Deus pode não querer algumas coisas, né? Porque Ele é Deus e Ele sabe do futuro, Ele sabe, Ele não anda no nosso tempo, Ele transita entre o tempo. Então, e ela sabia disso. Antes de morrer, ela falou que para Miriam, a esposa do meu irmão, que ela sabia que ela era uma semente, para gerar fé nos nossos corações. Não, vou dizer que nessa época eu não entendi isso, né? Que era para gerar fé, porque eu disse, se era para gerar fé, porque tu não creu ela, Deus, eu ia ter uma fé gigantesca, né? Mas não era assim que Deus queria. Mas, cara, eu me lembro que a primeira coisa, quando eu cheguei em casa depois do enterro, do velório ali, foi muito difícil, foi muito, muito difícil. Eu era muito apegado com a minha mãe, João sabe, eu era o filho mais novo, e eu não tinha casado ainda, meus irmãos já tinham casado, e eu queria que ela tivesse no meu casamento e tudo. Então foi uma pancada pra mim. Mas eu me lembro, quando eu cheguei, no outro dia, quando eu acordei, e a gente já tava com a sala de oração acontecendo, 6 horas rolando já, com as igrejas envolvidas, e eu me lembro que na semana tinha umas 6 horas. E a gente não cancelou, o Rodrigo não cancelou aquelas 6 horas. Mas eu me lembro que no dia que eu acordei, eu me lembro que eu olhei pro violão, sabe? Aí eu olhei eu olhei pro violão e eu disse, cara, eu tenho 2 alternativas agora, né? Ou eu adoro a Deus, ou eu desisto, né? Ou eu largo tudo. E só que no meu coração eu já tinha sido cativado na infância por uma presença que não dava mais, né? E eu disse, Deus, eu vou tentar te adorar. Eu adorei uma música que Deus já tinha me dado na sala de oração. E, cara, aquilo me arrebentou, mas automaticamente Deus veio. Quando Deus veio, eu disse, cara, como é que pode? Eu tô liquidado, né? Eu tô liquidado. E Deus veio. E, cara, aquilo me marcou. Foi a minha primeira marca com Deus, assim, sabe? Uma marca forte, realmente. Eu disse, cara, eu decidi adorar Deus no meio dos piores momentos da minha vida. E Deus veio. E aquilo me saciou. Não foi fácil seguir em frente, né? Eu disse pra Gabi, por anos eu acordava sonhando, parecia que a mãe tinha ressuscitado e que as coisas tinham acontecido diferente. Mas eu persisti, né? Segui em frente. Mas aí as coisas foram avançando. Teve tudo isso que eu contei, da música e coisa. E aí, na verdade, a gente, uma das primeiras conferências que a gente fez aqui, a gente trouxe o Leandro Vieira e um outro cara que veio com ele, o cara era um profeta, e o cara pegou e disse assim, cara, vocês precisam se mostrar. Deus está querendo que vocês revelem aquilo que está sendo secreto. E a gente estava querendo esconder, né? E aí, a gente, não, tá louco, não é pra isso não. E aí, não, Deus tá querendo. E aí surgiu um convite de uma viagem. E aí,
Daí, tá, então vamos, se é Deus tá casando as coisas. E aí a gente começou a ensaiar, começou a se preparar, e aí comprou instrumento que não tinha algumas coisas, e aí começou a ensaiar, e aí acho que 3 dias antes da viagem, uns 3 dias antes da viagem, a gente foi lá, ensaiou, tava no prédio, deixou os casezinhos lá, aí no outro dia eu tô no serviço, o pai me liga, tu veio aqui na igreja? Eu disse, não, tô no serviço. E aí então entraram aqui, invadiram. E aí tinham levado todos os instrumentos, tudo assim. Aproveitaram, tava tudo ajeitadinho, dando os cases, tudo separadinho, né? E pronto para carregar. E aí, naquela época, levaram 18 mil, entre guitarra, pedais e coisas assim, que eu tocava guitarra naquela época. E aí, total, assim, uns 40 mil. Hoje seria muito mais, né? Porque as coisas estão absurdamente caras. E aí, cara, aquilo, quando eu voltei, eu disse, cara, Deus, por que tu pediu pra gente ir, né? O que tu quer dizer com isso? Os outros ficaram revoltados, um monte de gente ficou revoltada com aquilo ali, porque era instrumento pessoal, não era da igreja, né? Cara, eu me lembro, de novo, no outro dia, eu me acordei, eu olhei pro lado que a guitarra dormia do meu lado. A guitarra eu botava no case, nunca tinha tido um negócio bom, e meu pai... E aí, como meu pai me deu com o dinheiro que ele recebia da pensão da morte da mãe, então para mim é como se fosse um presente da minha mãe, né? A guitarra, os pedais, então eu dormia, cara, o negócio dormia do meu lado. Era um ídolo mesmo. E aí eu acordei no outro dia e só tinha um violão muquirana para tocar ali, um violão horroroso. E aí eu olhei, cara, de novo, e a mesma coisa, cara, tu tem uma decisão para fazer, ou tu me adora ou desiste, né? E eu de novo peguei o violão, adorei, e de novo a mesma presença de quando eu tava em conferências que eu tinha sentido lá nos meus 11 anos, aquela mesma presença, tomava o quarto e eu, cara, é isso, não tem pra onde correr, eu não tenho uma outra saída, não tenho uma outra possibilidade. Tu me marcou, como o Mike diz, Deus me estragou pro resto da vida. Ele realmente me estragou pro resto do mundo. E aí, esse é o problema. E aí, cara, e a gente seguiu. Não foi fácil de novo, né? Mas Deus foi dando de novo, foi levantando pessoas, foi nos dando, me deu uma guitarra. Eu tenho uma guitarra melhor hoje do que eu tinha antes. Me deu, né? Ele me deu realmente. E a gente seguiu, cara. Seguiu, e até que chegou a próxima, né? E talvez uma das coisas que mais me marcou foi a morte do Marcelo, né? Foi uma coisa que me marcou muito, porque eu tava dirigindo, né? Eu tava no volante. E eu me lembro, a gente era tipo uma base da Jocum, que era o Felipe teve com nós um monte de tempo com o Maruante, lembra? Felipe da Jocum, tá na Jocum agora de novo, tá? E ele nos convidou pra ir para Venâncio Aires. E, cara, teve N coisas, assim, o pessoal sonhou, o Giovanni não pôde ir, e aí foi um menino da igreja que ia a primeira vez tocar com a gente. E a gente se largou, não deu pra ir no carro do Rodrigo, falando no meu carro, um casinho bem pequenininho. A gente se largou aquela galera toda. E foi, cara, aconteceu que o caminhão foi ultrapassar, né? E acabou batendo na gente numa curva. E eu apaguei, não lembro de quase nada desse momento, porque eu realmente apaguei e ficava em relapsos, acordando a cada 1 hora, a cada 2 horas, né? E eu vou começar a me lembrar depois de 3 horas pra frente, mas o menino acabou morrendo, o Marcelo. E, cara, isso me quebrou, porque eu sabia do peso daquilo, sabe? Eu ia ter que lidar com a morte de alguém, que eu tava no volante, mesmo que não fosse culpa minha, mas tinha uma mãe, tinha uma família quando eu voltasse, né? E não era uma perda só minha, era uma perda de alguém que ia fazer muita falta pra alguém, né? E aquilo talvez tenha sido uma das piores experiências que eu tive, assim, me deparar com a mãe dele. Voltou? E aí, eu me lembro que, até hoje, eu me lembro de que palavra o Rodrigo ia pregar e que palavra Deus estava ministrando comigo naquela época, né? Que até gerou outra música que foi gravada no último CD agora que a gente vai lançar.
E aí era de Romanos, em cima de Romanos 5, né? A tribulação produz a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz a esperança, né? E, cara, a gente tava indo tocar uma música com a base era essa, né? E parece que, assim, Deus fazia, assim, ó. Deus nos dava uma palavra, e aí, então, a gente era aprovado naquilo, sabe? A princípio foi assim, e essa música foi assim, e o que eu percebi de Deus é, cara, não é sobre algo que vocês leem, não é algo sobre que vocês meditam, é algo que vocês vivem, é algo que eu tô gravando em vocês, que eu tô marcando vocês, sabe? Mas do Marcelo foi o mais difícil de eu adorar, cara, porque quando eu acordei no outro dia, e pra mim parecia inacreditável, sabe? Parecia inacreditável aquilo que estava acontecendo, e eu me lembro que a gente teve que tirar um tempo, assim, a gente teve que ir lá pra Santa Catarina, nos pais da Gabi lá, eu e o Rodrigo ficamos no meio do mato, e, cara, a gente ficou muito abalado com a morte do Marcelo, porque ele era muito novo, né, um guri muito novo. Mas aí eu me lembro que no enterro do Marcelo, Deus falou algo pro humano que Deus marcou pro resto da vida. E aí o Rodrigo perguntou, por que ele, Deus? E ele disse assim, porque os puros de coração verão a Deus, né? E aí a gente disse, cara, ele era o mais puro ali no carro mesmo. Ele era um guri muito puro, assim, muito puro, Marcelo. E aí, cara, e ele tava com o pai, né? E a gente não sabe lidar com a morte, né? Porque a morte, ainda para nós crentes do século XXI, é uma perda. E Paulo vai dizer que não, na verdade é a vida, né? Então, é um ganho. Então desde a Prossigo, desde tudo isso, Deus gravou mensagens em nossos corações. Na verdade, ele pegou a palavra dele e gravou em nós, né? Ele disse assim, agora vocês vão ser cartas vivas. O que vocês liam, vocês agora vão viver e vão experimentar. Mas eu acho que o maior segredo é entender que Deus é digno sempre. Deus é digno, né? Então quando eu acordava, eu disse, cara, Deus ainda é digno. E como eu disse, eu ainda tenho as marcas, eu não consigo negar o que Deus fez em mim, né? E eu não tenho para onde correr, eu não tenho para onde ir. Então essa resposta foi me formando, sabe? Essa resposta minha de dizer, cara, Deus, eu não entendo, eu não compreendo. E muita coisa eu não compreendo até hoje. Mas Deus é soberano. E hoje eu vejo algumas respostas, mas mesmo assim, Deus é digno, mesmo se eu não entendesse, né? Mesmo se eu fosse entender só lá na eternidade, né? E é o que Jó disse, né? Pra mim ficou claro o versículo de Jó quando eu tava vivendo essas coisas. Ele disse, cara, antes pra mim era só história. Era história que tinham me contado na escola bíblica, era história que meus pais me contavam. Mas agora eu tava vivendo, eu tava vendo Deus, eu tava vendo a coisa na prática, né? Antes era só de ouvir falar, agora é de andar com ele. Só que é o perceber ele no meio do caos. Essa coisa, né? Perceber ele no meio da tempestade é que é o grande segredo. Boa noite, pessoal. Então, cara, ô Felipe, a gente fica impactado, né, com todos os teus testemunhos, né? E principalmente quando tu fala do teu amigo, irmão ali, né? Por último. E é impressionante, cara, como que tu fez toda essa reviravolta na tua vida, né, cara? Tantas vezes tu foi jogado ao chão, né? A oportunidade de tu abandonar Deus, abandonar o Espírito Santo, né? Deixar de buscar, o inimigo te deu toda hora isso, né? Mas o que impacta, assim, que seria uma experiência boa pra gente ouvir de ti, é uma coisa boa, é da onde realmente tirar a força, né, cara? Depois de tudo, conseguir buscar o Pai e receber da presença dele e sim, mais em relação ao teu coração mesmo, né? Não, porque o Pai, ele é maravilhoso, ele vai vir quando a gente chamar, né? Não dúvidas sobre o Pai, mas e sim, né? Onde é que tá essa essência, né? É uma essência que foi construída ao longo do tempo, foi um impacto que tu teve na tua vida e foi uma virada de chave. Como que foi tua construção do teu relacionamento com Deus para poder passar por tudo isso daí e se manter firme na fé? Voltou? Tá. Então vamos recapitular. Cara, é uma boa pergunta, Juninho. Então, mas eu não posso dizer assim que eu sei exatamente o que eu fiz,
foi a misericórdia de Deus, né? Eu acredito que a misericórdia de Deus é um ponto principal, mas eu sei também que o legado que eu recebi também me marcou, né? Aqueles que vieram antes de mim também me marcaram, né? Eu cresci vendo meu irmão chapado no quarto, entendeu? Em vez do meu irmão estar buscando coisa... lá sei eu que todo jovem buscava, e que até eu mesmo estava buscando, meu irmão estava no quarto, adorando, babando com os outros amigos dele. E, entendeu? No meio da minha juventude, eu vendo isso. E aí a minha mãe passando pelo um câncer e pedindo pra mim adorar com ela, entendeu? Pedi pra pegar o violão, cara, adora comigo. E, cara, por várias... Cara, porque a minha mãe tá adorando no meio de um processo sem cabelo, né? Quebrado, e tava ali adorando. Essas marcas foram me marcando também. Então não posso dizer que é só algo, tem um legado por trás de mim, né? Mas eu creio que o principal, mas eu creio a minha resposta foi obedecer. E eu acho que Deus respondeu a minha obediência, né? A minha obediência em seguir. O resto ele faz, né? A única coisa que eu tinha força era para pegar o violão e dar o primeiro acorde. O resto ele fez. O resto ele honrou o meu primeiro passo, né? Ele honrou meu primeiro passo e disse, cara, eu vou tentar. E até hoje a gente diz isso, Rodrigo. Eu e o Rodrigo dissemos, Deus só quer um coração disposto, né? Lá Isaías vai dizer, se tu tiver só um coração disponível, só inclinado, eu vou fazer, né? E aí, cara, foi isso que eu fiz. Eu dei o primeiro passo e Jesus fez o resto. Porque capacidade eu não tinha e não tenho até hoje. Na verdade, ele só quer, cara, dar o primeiro passo. Tu quer? Eu quero, Deus. Então, eu vou fazer, né? Então, e aí ele me curou, ele me capacitou, ele me impulsionou a viver, a ter ânimo de novo. Porque a vida tá nele. Então, quando eu descobri que a vida tá em Deus, o resto... Então, por isso que eu calculava e dizia, tipo, tá, mas eu sei que não tem vida sem Jesus. Eu já experimentei, entendeu? Eu já provei. Eu fui numa conferência e parece que a presença de Deus era palpável, eu podia tocar nela. Fazedores da História, 2004. Entendeu? Então, aquilo me marcou de uma tal forma que eu digo, nada que eu experimentava depois podia se comparar àquilo ali. Então isso, cara, não tem pra onde correr. É realmente, quando eu acho que as pessoas, como o Nick Billman diz, a gente não tem que proporcionar falas para a pessoa que elas aceitam. A gente tem que proporcionar uma experiência com o Espírito Santo para ela. Porque a pessoa que é marcada por Deus, a primeira vez que tu te depara com Deus e Deus te toca e tu sente temor por causa da santidade dele e amor por causa do amor dele, então tu fica naquela dubiedade, cara, eu vou morrer por causa dessa santidade ou eu me sinto tão amado que nada mais pode preencher na face da terra. Foi isso que eu tive no Fazedores 2004. Eu entrei numa bolha que parecia assim, cara, eu vou morrer pela glória de Deus e eu tô apaixonado pela essa presença que alcançou, né? Que é o nosso fundamento que a gente faz hoje, né? Essa paternidade de Deus absurda e a santidade dele nos constrangendo. Então isso me marcou, eu não tinha mais como voltar, daí. Mas eu tinha que dar o primeiro passo. E eu dei, mas com base com toda essa carga atrás de mim, né? Eu acho que a resposta é Mateus 6, né? Entra no teu quarto. É que a nossa geração, eu vejo que a maior dificuldade da nossa geração é o silêncio, né? É não ter nada para fazer. E não ter nada para fazer irrita a nossa geração, né? E é essa falta de ter um momento que eu posso meditar e só ouvir Deus, tem nos roubado da glória de Deus, tem nos roubado da presença de Deus. Porque quando Ele quer fazer algo, a gente está ocupado fazendo alguma coisa, né? Então, para mim, hoje, várias vezes eu experimentei no meu secreto que eu experimentei lá naquela conferência. Porque eu estava ali, entendeu? E às vezes, muitas vezes nesses momentos assim, que eu tava arrebentado, mas eu tava ali, entendeu? E eu acho que uma chave que o Mike Bickle vai dizer lá na IHOP, ele diz que é um segredo da sala de oração. Até o Luiz Hermínio disse, cara, como é que vocês conseguem? É na perseverança. A perseverança. Eu sou perseverante em estar ali naquele lugar. E então, um dia acontece. Um dia Deus vem.
A sala de oração não era uma maravilha todos os dias. Mas, cara, tinha se tivesse um dia na semana que ele viesse, como ele veio naquelas conferências, pra mim era o suficiente. Porque eu tava atrás de ver Deus, eu queria ver Deus, entendeu? Eu queria tocar Deus. Então, quando acontecia, valia a pena, valia qualquer esforço, entendeu? E eu acho que Deus, a palavra nos diz, né? Bate e vai se abrir, e busca, e eu vou me revelar. Só que parece que hoje a nossa geração não tem mais essa insistência, eu vou permanecer. Tá, e se não vier hoje, eu vou permanecer. E se não vier amanhã, eu vou permanecer. Porque eu tenho um alvo, é alcançar Cristo. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Então, às vezes... Amém. Valeu, muito obrigado pelo convite. Estão me ouvindo? Dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui no que... Eu disse pro Juninho, né? A gente já teve uma conversa, eu e o Juninho. E no que eu puder ajudar, no que eu puder servir vocês, eu tô disponível. A gente quer crescer junto, a gente quer gerar um mesmo coração, né? E eu sei que o que Deus me deu, Ele não deu pra mim, né? Ele deu pro mais, e eu quero poder queimar até o fim e dar o máximo que eu puder.